Esta atenção, o casamento enfraquece quando as atenções não são dadas dentro daquilo que a Bíblia manda. Há sempre conflitos. Só sai para a rua para beber, não tem hora para chegar, não liga para dizer a mulher onde está, e quer chegar 1 da manhã, 2 da manhã, né? E quer que a mulher esteja feliz com ele, mulher que ela sozinha. Pai, não me importa. Estava com os amigos. Os amigos. A Bíblia diz que amigo é coisa boa. Tem pessoa que diz assim: ninguém tem amigo não. Ninguém tem amigo não. Quem já ouviu alguém dizer isso? Quem já ouviu? Eu já ouvi. Ninguém tem amigo não. Mas tem amigo. É Provérbios 17, Lucas. Provérbios 17 e 17. Olha o que diz. Sobre ama o amigo em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Então, eu tenho amigo, eu tenho vários amigos, tenho um amigo de verdade. Então existe amigos. Essa história de que ninguém tem amigo, são pessoas que não, de fato, estão falando verdade, ou não conhecem a verdade. Existem amigos. A Bíblia diz até que há amigos mais chegados do que um irmão. A Bíblia fala de Davi e Jonatas. Eles eram verdadeiros amigos. O pai de Jonatas queria matar Davi com inveja, Saul, e Jonatas defendia Davi diante do seu pai, livrou Davi da morte várias vezes. Então, amigo. Agora, você não pode valorizar mais o seu amigo ou a sua amiga do que a sua esposa, do que o seu esposo. Os dois, uma só carne. Tem marido que chama ele no telefone, ele endoida. Se o telefone tocar do marido e a mulher for atender, ele fica louco. O telefone dele tem senha, o telefone dela tem senha. Este casamento está fadado ao fracasso, porque não pode haver segredo, não pode haver subterfúgio. Quando isso acontece, o casamento tende a ruir. Então a fidelidade conjugal é uma coisa tão séria que o casamento ele não foi criado para sofrer este abalo. É tão forte a infidelidade que é a única porta no tempo de Jesus que ele abriu para a separação. Jesus disse que se houver infidelidade, o cônjuge inocente tem um direito de pedir o divórcio. Vejam o que é casamento, o que é infidelidade no casamento. A mulher está disposta a passar fome com você, está disposta a passar sede com você, está disposta a passar enfermidade ao seu lado. Agora ela não está disposta, e ele também não está disposto a sofrer infidelidade. Então uma pessoa que casa, quer ter paz, quer ser bem sucedido, então olhe para a sua mulher. A mulher olhe para o seu marido. Não tenha olhos para as mulheres nem os homens que não são, que não é a sua ou não é o seu, porque você vai ter muitos problemas. Pessoas que, eu não sou contra a gente somos crentes, a gente não bebe, a gente não fuma, né? Mas tem pessoas que bebem, tem pessoas que fumam, e cada um tem a sua vida, cada um segue o seu caminho. Mas tem pessoas que pegam o dinheiro da necessidade para beber e quer que o casamento esteja bem. Passa a noite com os amigos, chega em casa de manhã, aí vai ser o inferno. Porque o casamento, ele pode ser um paraíso ou pode ser o inferno. Você é quem vai dizer o que será o seu casamento. Inclusive tem uma história, diz que o menino estava na sala de aula, as crianças na sala de aula, a professora perguntou assim:
Crianças, onde é o inferno? Aí uma criança perguntou, lá em casa, professor. Ela se assustou, respondeu isso, meu Deus. Aí mudou de assunto, né? Nos conversou, que coisa estranha. Passou alguns dias, novamente a professora conversando, e, crianças, onde é o céu? A mesma criança, lá em casa, professora. A professora ficou curiosa, mesmo menino. Quando terminou a aula, ela chamou o menino particular. Em particular, disse, olha, eu não entendi uma coisa. O que, professor? Um dia desse eu perguntei onde era o inferno, tu disseste que era na tua casa. É sim, era. E hoje eu perguntei onde é o céu, e tu disseste que era na tua casa. Sim, professor. Não entendi como isso. É porque meu pai, ele bebia, tinha em casa bêbado, discutia com minha mãe, queria bater, todo errado. E ele, cheio de razão, queria bater na minha mãe, dizia que se ela falasse alguma coisa ele ia embora. E minha mãe dizia, meu Deus, essa vida é um inferno, essa casa é um inferno. Eu via minha mãe dizendo muito isso. Sim. E agora, por que essas? Passou uns crentes lá em casa, professora, e pregou para minha mãe, pregou para meu pai. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus. Hoje meu pai não bebe mais, larga do serviço, vai para casa, abraça minha mãe, a gente janta junto, almoça juntos. E um dia desse eu vi uns crentes chegar lá e perguntar à minha mãe, como é que vai? Minha mãe disse, eu estou morando no céu. Eu agora entendi porque é o inferno e agora é o céu. Então a infidelidade, ela é veneno no casamento. É o veneno do casamento. Sem fidelidade, o casamento desaba, pois as estruturas do mesmo não foram preparadas para suportar o peso da infidelidade, cujos efeitos sobre toda a família são devastadores. Ou seja, o casamento, ele não foi criado para sofrer este impacto. O casamento não tem estrutura para suportar a infidelidade. Aqui esta casa, essa igreja tem 5 metros e ela não tem coluna no meio, está sustentada por uma coluna atravessada aqui. Mas se eu for construir um segundo, terceiro, quarto andar, as colunas que foram colocadas aqui, ela não vai suportar. Eu teria que refazer a estrutura. Então, da mesma forma, se algum de nós, se estivermos vivendo algum relacionamento extraconjugal, está escondido, a Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. A pessoa esconde 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois aparece. E quando aparece, aí vem a devastação, vem os problemas. E aí, quando as pessoas não estão certas, quando não faz o que a Bíblia manda fazer, ele não tem razão. Tem pessoas que estão errado, mas é cheio de razão. E aí quer que o casamento seja uma vida de flores, de paz. Não vai ser. Nós precisamos, cada um, fazer a sua parte para que possamos ir bem no relacionamento. Fui visitar um casal até bem sucedidos financeiramente. E quando eu cheguei, ligaram para mim, eu fui visitá-los e estava um conflito muito grande. E eu perguntei qual era o problema, e a mulher disse que ele saiu, a gente está passando alguns apertos, e a gente combinou de vender o carro para equalizar a situação, depois a gente financia outro. Só que ele saiu para vender o carro, para levantar o dinheiro para cobrir as despesas dos comerciantes. Ele saiu com um carro de 100 mil, mais ou menos, o carro levando 100 mil reais. E ele voltou com uma Hilux zero. Em vez de vender o
o carro, ele trocou no Hilux, zero, prestação de 2.000 e poucos reais por mês. A mulher estava louca, aí ele bateu na mesa, quem manda sou eu. Ó, cadê o exemplo? Ninguém pode ter autoridade se não for um exemplo. Eu ouvi uma entrevista com o jogador Romário, no final de carreira, e perguntaram assim: o que você vai fazer depois de terminar a sua carreira de jogador? Ele disse assim: eu só não vou ser técnico. Por quê? Porque como jogador eu não vi exemplo, eu não vou ter moral de falar para os jogadores nada. A pessoa só tem moral para falar qualquer assunto se ele for exemplo naquele assunto. Sim ou não? Só tem moral para falar sobre qualquer assunto se ele for exemplo naquele assunto. Então, se você quer ter moral sobre fidelidade, seja fiel. A fidelidade estabelece confiança e segurança no casamento, que por sua vez cria um ambiente de estabilidade, um relacionamento seguro e duradouro em alicerce sólido. É através da fidelidade que se cumpre em nossas vidas a palavra de Deus. Mateus 19, 6. Como é que diz? Quem ama, pode ler, Mateus 19, 6, eu procurei. Quem ama verdadeiramente é fiel. Se quisermos viver prosperidade, precisamos buscar incessantemente a fidelidade. Ele traz em si honra, tanto para o Senhor quanto para o servo. 19,6 ele diz: por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. O que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Um homem que vive com infidelidade e a mulher que vive com infidelidade, esse casamento tem estabilidade? Tem? Não. Tem confiança? Não. Houve um caso do irmão da igreja que ele havia errado e ele foi disciplinado. Quando a pessoa é membro da igreja, ele erra, tropeça, peca, ele é afastado do rol de membro, não da igreja, afastado do rol de membro. Ele participa de várias coisas da igreja e depois de um tempo a gente reconcilia, ele pede perdão, reconcilia, porque todos nós estamos sujeitos a falhar. Ninguém é infalível. E logo depois que ele reconciliou, a mulher ainda estava chateada e reclamando, e eu fui lá falar com ele, e ela disse: não, pastor, porque ele está no telefone, quando eu chego perto ele desliga, ele muda, e eu não sei o que ele está vendo no telefone. Ah, pastor, eu disse a ela, e eu cheguei em particular e disse: meu irmão, confiança não se compra, se conquista. Quando há infidelidade, a confiança é quebrada, e agora para recuperar leva um tempo. Então você vai conviver com esses conflitos até ela voltar a confiar em você. Para isso você precisa, a partir de agora, ser um exemplo. Não pode estar com ligação escondida, ligação sigilosa, não pode. E aí ele compreendeu que ele ia sofrer um pouco até recuperar a confiança. Então, a confiança, quando é quebrada, em qualquer âmbito da vida, sofre um prejuízo. Então, quando a gente erra, a gente tem que saber que vamos sofrer algumas consequências daquele erro. E no âmbito da família, a infidelidade gera muitos problemas futuros. A fidelidade traz paz. O princípio da paz de Cristo recebe-se pela fidelidade a Ele e a sua palavra. Quando nosso coração se aplica à fidelidade do relacionamento, podemos deitar em nossa cama e com a mente tranquila
ter paz com Deus e com a nossa família. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4, 6 ao 8, fala de uma paz que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações e sentimentos. Vale a pena ser fiel, pois os resultados serão traduzidos no lar, com o cônjuge e os filhos, consequentemente, em toda nossa maneira de viver. É claro que, como já falei, a lição ela é direcionada a quem já está guardando a palavra. Então, fala-se aqui sobre a fidelidade a Deus e a fidelidade ao cônjuge. E diz que essa fidelidade traz paz. Porque quando o homem ou a mulher está sendo infiel, ele não tem paz. Ele é perturbado. Ele é desconfiado. Ele sabe que a qualquer hora isso vai à tona. Então, ele vai dormir, mas ele não dorme em paz. Ele sabe que problemas virão, ou ela sabe que problemas virão. Mas quando a gente está com a nossa consciência tranquila, a gente deita e não tem perturbação. A gente olha para o nosso cônjuge com a nossa consciência tranquila, que está fazendo o que é certo. E isto, com certeza, trará consequências positivas. Davi, o rei Davi, quando ele pegou, ele disse que ele ia deitar e ele tinha perturbação. Ele tinha dor nos ossos, preocupado com aquilo que ele tinha feito. Claro que ele conhecia a palavra de Deus, ele era uma referência. Davi era uma referência, e quando ele errou, ele disse que tinha perturbações, até que ele se abriu, ele confessou. Lê aí, para ser Salmo 32, Salmo 32, versículo 3 e 4, me parece. Pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha só, ele lê de novo, por favor, 32 e 3, que é triste. O 4, né? Não, 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto ele estava pegando, estava escondido, se envelheceram os meus ossos. Ele perturbado, a consciência mexia, porque não é fácil. Só se o caminho tiver coração, só se ele for muito mal, ele está traindo a mulher, e a mulher com toda a dedicação para ele, com toda a atenção para ele, com todo o amor para ele, com todo o carinho para ele, e não doer na mente. É um cara que está entorpecido, se a consciência não doer. Então Davi, ele falou isso, e enquanto ele se calou, ele estava perturbado, principalmente porque ele conhecia a palavra de Deus. Aí no versículo 4 ele confessou. Como é que diz? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. De dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Saiba que quem anda em infidelidade, a mão de Deus pesa. O castigo vem, porque é uma covardia. A infidelidade é uma covardia que se comete ao cônjuge. Desculpa aí, gente, se alguém está apanhando na cabeça, é para o bem, viu? Se você está vivendo isso e veio para cá, é porque Deus quer que você conserte o seu caminho para ser feliz. Como é que diz, né? O meu humor se tornou em sequidão de estio. O meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, o humor dele não era mais aquele humor legal, aquela coisa boa. Sequidão de estio fala de deserto, fala de perturbação. Então, até que ele confessou, disse: ó, eu errei, não quero mais errar, a partir de hoje, porque quem comete infidelidade peca contra Deus, está infringindo a palavra, e peca contra o seu cônjuge. E o que ele deve fazer? Confessar. Confessa: olha, eu estou vendo errado, eu errei, eu quero errar mais, porque aí ele recebe automaticamente o perdão de Deus
E com certeza, ou a mulher, ou o marido que ouviu a confissão, ele tem, ou ela tem o direito de perdoar, conviver ou não. Conviver ou não, é o direito que assiste ao cônjuge traído, conforme diz a palavra. Mas o melhor caminho é confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O casamento precisa ser um jardim regado e cuidado todos os dias pela palavra de Deus. O amor sacrificial levará comunhão e respeito e culminará na fidelidade. A cama do adultério pode ser macia e cheia de encantos, mas ela deixa espinho no coração, peso na consciência e tormento na alma. Somente o temor do Senhor, o compromisso de fidelidade e o amor altruísta podem livrar os cônjuges da sedução, das propostas fáceis, das ofertas tentadoras. As ofertas existem, são tentadoras. E alguém disse: não, mas é porque eu não aguento não, pai. É muita tentação. Os homens dizem: é muita mulher, pai. Porque geralmente a infidelidade é mais da parte do homem do que da mulher. O homem traz mais do que a mulher. E há quem pense e que diga que não consegue suportar uma tentação. Só que a Bíblia fala de José, um jovem solteiro que estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, ela tentou ele por várias vezes, e ele lutou e venceu. Quando eu me esforço para ser fiel ao meu cônjuge, não vou nem citar a Deus, porque a fidelidade de quem serve a Deus, em primeiro lugar, é ser fiel a Deus. Por exemplo, eu sou fiel à minha mulher por causa primeiro de Deus, e depois ela. Uma pessoa que não observa a palavra de Deus, então ele vai pensar não em Deus, muito pouco em Deus, pensa no outro, no cônjuge. Então, se você de fato ama a sua mulher, se a sua mulher de fato ama o seu marido, ela ou ele vai ter forças para resistir qualquer tentação. Ele tem que olhar para esta mulher que está tentando seduzi-lo, ele tem que olhar para ela como que por trás dela o diabo está atuando para destruir o seu casamento. O diabo usa pessoas para destruir o nosso casamento. E às vezes a pessoa, eu vi o caso de dois irmãos crentes, que o irmão disse para o outro assim: aquela mulher, toda vez que eu passo aqui, ela fica dando em cima de mim. Uau! Aí mostrou a mulher. E o irmão tinha o dom de Deus, quando eu disse: é um demônio chamado pombagira que está nela. É mesmo? É. E o irmão foi lá. E quando colocou a mão na cabeça dela, ela caiu demoniada. Era o espírito que estava ali atuando. Então, não tenha dúvida que quando há infidelidade ao pecado do adultério, portas se abrem para o diabo atuar na vida da pessoa. São portas que se abrem. E o espírito da prostituição é o espírito chamado pombagira, Maria Padilha. São espíritos que trabalham para destruir o lar. Por isso que, pastor, isso é só com crente? Não, todo mundo. Esse espírito trabalha para destruir o meu lar e o seu também. Então, precisamos ter muito cuidado, porque por trás de uma tentação tem um espírito, um demônio atuando para tirar a sua paz.
e tirar a paz do seu lar. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O casamento é mais do que um contrato civil ou uma exigência social. Segundo a Bíblia Sagrada, ele é uma aliança entre o homem e uma mulher para uma união indissolúvel, física e espiritual. O casamento é um estado de santidade em que os cônjuges se comprometem a ser fiéis reciprocamente, na fidelidade e na felicidade e na adversidade, até a morte. Essa fidelidade moral é indispensável à santidade cristã. Em Marcos 10, versículo 8, lemos: serão dois uma só carne. Portanto, é absolutamente necessária a fidelidade conjugal, não só para a felicidade do casal, mas para cumprir a vontade de Deus. Afinal, os nobres propósitos do casamento são a comunhão, a fraternidade e a reciprocidade. É 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E não é o diabo, não. A Bíblia diz que ela destrói com as próprias mãos. Porque tem mulher que tudo que atribui ao diabo, tem marido que tudo que atribui ao diabo não é o diabo. Tem coisas que é você que está fazendo por onde, seu tratamento ser destruído, sua vida conjugal ser um inferno. Eu falei disso ano passado aqui. Eu fui visitar um casal que a mulher não trabalhava e acordava de meio-dia. Esse pastor disse o rapaz: eu vou trabalhar de manhã, quem faz meu café sou eu, quem lava minha roupa sou eu. Pastor, ela acorda de meio-dia, vai pro celular, a casa é suja, vai bagunçada. Aí eu estive lá com ela, e de fato, ela disse: não, eu gosto de ficar no celular mesmo. Mas para eu fazer meio-dia, eu gosto de acordar tarde, gosto de dormir bem. Mas tu estás casado agora, mas ele sabia que eu era assim. Mas não pode continuar, vai perder teu casamento. Não, ele me ama. E porque tem pessoas que pensam que porque o outro ama, está disposto a sofrer todo tipo de situação. O amor, ele se acaba. O amor acaba, o sentimento acaba. Tem uma frase que diz assim: o amor cresce de acordo com a maneira que eu sou tratado, e ele se acaba pelo mesmo motivo. Uma pessoa que ama outro e é maltratado, e é humilhado ou humilhada, vai chegar uma hora que esse amor se acaba. Sim ou não? Sim. Claro. Ninguém é masoquista que tem prazer em ser humilhado, tem prazer em ser desvalorizado e continua amando de maneira nenhuma. Então tem coisas que não é o diabo, é a pessoa que provoca as situações. Só que quando as situações vêm, é o diabo. É o diabo. Por isso que tem pessoas que são sinceras. Eu saí do culto lá no carro uma vez e uma irmã me procurou: pastor, Ivan, ore por mim. Meu marido foi embora, pastor. E foi, não foi? Pastor, eu não vou mentir não. A culpa foi minha. Eu achei tão sincera a colocação dela. Eu disse que tem uma mulher casada, preguiçosa, casa suja, o marido procurava roupa, não encontrava. E o marido procurava comida na hora certa, não tinha, ela não cozinhava. O marido trabalhava, estava dentro de casa e ela não ligava para nada. E o marido falava, até que um dia o marido não aguentou mais e disse: eu vou embora. Ela disse: não, por favor, eu vou embora. Ele não pegou a mala, transportou dentro da mala: eu vou embora. Não vai não, isso é o diabo que está mexendo no teu lar. Aí diz a história que o diabo estava lá no quintal da casa dela. Quando o diabo ouviu isso, o diabo pulou do quintal e disse: o quê? Deixa eu fora disso, porque até eu estou admirado de tanta preguiça. Então, as pessoas que atribuíram ao diabo uma coisa que é a responsabilidade dele e dela. E o diabo não tem nada a ver. A mulher tola, essa palavra mulher, em Provérbios 14, ela serve para a mulher e serve para o homem. A mulher tola destrói,
o seu lar com as próprias mãos. Porque, leia em Provérbios 21, 19.